Rádio Internacional do Egito apresenta Opiniões sobre Camões. Programa especial por ocasião dos 500 anos da comemoração do falecimento do poeta. Estranhou a história e lhe quis dar viva memória. Produzido por Mohamed Abd El Kamel e apresentado por Sandra Guzmão. Queridas e queridos amigos da comunidade lusófona no mundo inteiro, no dia 10 de junho de cada ano, a República de Portugal comemora o seu Dia Nacional, que marca a data do falecimento do pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. A data foi escolhida em homenagem à figura mais ilustre de todos os tempos da história de Portugal e do mundo lusófono. Este ano de 2024 é também um ano importante na medida em que testemunha o evento extraordinário da celebração do nascimento de Camões. Por esta ocasião histórica e como contributo da Rádio Internacional do Egito para esta celebração excepcional, temos a honra de lançar este programa especial no qual vamos ouvir opiniões ilustres de figuras lusófonas sobre o pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Na edição de hoje, temos o gosto de ouvir uma figura de alto nível. Miguel Real, o grande escritor, ensaísta e professor de filosofia e português. Temos a maior honra de poder contar com a sua participação neste dia tão especial. Gostaríamos de começar por lhe pedir que nos fale mais acerca da importância deste evento para a comunidade lusófona. Essa rádio que imita em português, imita em língua portuguesa para todo o Egito. Eu recebi o recado do Francisco Ramos, que é amigo do Mahomed, e estou agora, e já devia ter enviado a palestra, mas não me foi possível mesmo, foi mesmo impossível. Mas vai a tempo ainda, então. Camões é considerado o pai da língua portuguesa e um ícone da cultura lusófona durante 500 anos completos. Gostaríamos de saber mais sobre a influência que Camões deixou na língua portuguesa e na cultura lusófona até hoje. Camões faz 500 anos que nasceu. Ele nasceu em 1524 ou 1525, ainda não conseguimos encontrar em Portugal a certidão de nascimento dele, que era passada pelos sacerdotes das dioceses. Ele nasceu em Lisboa, em plena Lisboa, no bairro de Santana, na calçada de Santana, a caminho do bairro de Santana, e morreu aí. Pensa-se que morreu aí. Morreu em 1580, 1524, 1580, e por isso o dia da morte dele e o dia da morte dele é hoje o dia de Portugal. É dos poucos países cujo dia do país é de acordo com a data da morte de um poeta. E Camões teve uma vida infeliz. Camões era relativamente pobre, era um cavaleiro, portanto pertencia à pequena nobreza, muito pequena nobreza, não é? Que era recebida no paço do rei para educação. Não se sabe bem, a família dele provém da Galiza, ainda não se conseguiu fazer a genealogia dele, mas sabe-se que veio da Galiza, sabe-se que tinha um tio em Coimbra, nos frades de Coimbra, os frades de Santa Cruz, que o educou, que o deve ter educado. O pai era da pequena nobreza, pensa-se, uns dizem que viveu em Santarém, outros dizem que vivia em Lisboa, a mãe também, a mãe chamava-se Teresa de Sá. Ele, quando voltou da Índia, foi viver para a casa da mãe ainda, morreu justamente aí, na calçada de Santana, onde a mãe vivia há muitos, muitos anos. Sabemos que a influência de Camões não se limitou à poesia, mas se estendeu a todos os ramos da língua e literatura. Fale-nos um pouco mais sobre isso, por favor.
Muitos ilustres nomes se destacaram ao nível da língua e literatura portuguesa modernas. Quais de entre estes nomes pensa que podemos considerar um novo Camões e porquê? Camões não estudou, não há nenhum registro dele na Universidade de Coimbra, portanto não é um erudito, não é um escolar, não é um filósofo, não é um grande pensador, não, é um poeta que lhe saía da alma cada verso que rimava. Terá vivido no Paço, terá vivido fora do Paço, em Lisboa, frequentava a Boémia em tabernas que se chamavam naquela altura o mal cozinhado, portanto era tudo feito, era comida feita à pressa para despachar e para comer e ir embora. E frequentava justamente a zona mais de mais boémia, a zona mais ligeira, digamos assim, de Lisboa. Não foi a Ceuta, portanto, em função de não ter fortuna e de conseguir algum dinheiro para viver, ter-se-á inscrito para ir lutar para Ceuta, onde os cristãos, os portugueses cristãos, viviam cercados por muçulmanos. Numa dessas lutas terá perdido um olho, terá usado pala, uma pala que cobria, mas também não terá usado pala, portanto, dependia da coisa. Depois voltou para Lisboa, ferido, não é? E teve um grande problema com um funcionário do Paço, ou seja, da corte, funcionário do rei, chamado Gonçalo Borges, no Rossio, que é o largo central de Lisboa, e terão ambos feito um duelo e ele terá ferido Gonçalo Borges. Foi preso e esteve preso numa cadeia que ainda chama-se o tronco, exatamente, estavam todos presos à volta de um tronco com correias de ferro. Ainda hoje lá está. Quem vier a Rossio pode ver muito perto, na rua de Santo Antão, pode ver a cadeia onde o Luís de Camões esteve preso. Gostaríamos de saber mais sobre as obras de Camões que foram apresentadas como peças de teatro, cinema ou novelas em Portugal e que alusões ao poeta podemos encontrar nos vários museus. Gonçalo Borges perdoou-lhe, não quis indemnização, perdoou-lhe, mas o rei obrigou-o a ir para a Índia. Disse: sim, perdoou a Luís de Camões, mas ele vai-me servir por 3 anos durante a Índia. E assim Camões foi para a Índia sem o querer. Mas foi a sorte dele, porque justamente a viagem para a Índia demorava cerca de 6 meses, mais ou menos, meio ano, e ele conheceu e foi viver para Goa, portanto, hoje pertence mesmo à Índia, na costa ocidental da Índia, chama-se Goa, e chama-se mesmo Goa, portanto fica ao perto de Bombay, a grande cidade perto de Goa é Bombay, Mumbai, em inglês Mumbai, que todos devem conhecer, já que fizeram comércio entre o Egito, entre o Cairo e Goa, houve grande comércio. Ficou aí cerca de 17 anos em Goa e escrevendo aquilo que é o livro imortal dos portugueses, aquilo que é o grande livro pátrio dos portugueses, o grande livro épico, que é os Lusíadas. Os Lusíadas são os descendentes dos lusitanos, são os portugueses. Portanto, são os descendentes de Luso, os portugueses, que é um povo mítico e imaginário que o Camões considerou ter sido a grande base a partir do qual nasceram os portugueses, os lusitanos e os portugueses. Então, ele vai escrever, é uma epopeia, das poucas epopeias que existem em Portugal, há mais 2 ou 3, mas é das poucas epopeias, num tempo em que já não se escrevia quase epopeias, portanto,
que é o tempo do Renascimento, portanto estamos no século XVI, já se escrevia muito poucas epopeias, escrevia-se grandes poemas como Petrarca, a Divina Comédia, mas não propriamente. Havia 2 ou 3 epopeias italianas que agora não vale a pena estar a desenvolver. E ele vai fazer uma epopeia ao modo de Virgílio, ou seja, modo dos romanos antigos, e ao modo, evidentemente, de Homero. Portanto, vai ressuscitar. Para Portugal ressuscita mesmo, para a Europa não, existem outras, mas para Portugal ressuscita a visão épica do mundo, ou a visão epopeica. E ressuscita porquê? Porque os portugueses estavam mesmo naquela altura, da vida do Camões, estavam a viver um imaginário épico. Portanto, os portugueses, em 1415, portanto, em 100 anos, saíram pela primeira vez do seu continente, da Europa, visitaram e conquistaram Ceuta, depois, através do infante Dom Henrique, conquistaram a costa ocidental da África, até mais ou menos Cabo Verde, Senegal, Gabão, hoje, conquistaram, fizeram feitorias lá, trouxeram escravos, fizeram o grande erro ético, o grande erro dos portugueses, foi justamente terem sido os primeiros a trazer escravos para a Europa depois de Roma, claro, Roma tinha escravos, mas depois de Roma, e fazer comércio, e a partir desse comércio vai nascer um comércio, um tráfico de escravos, em que a Europa vai levar 13 milhões, mais ou menos 13 milhões de escravos para a América, vai povoar a América, vai enriquecer a Europa e vai enfraquecer a África. A África ainda hoje não se endireita, um dos motivos são esses 13 milhões de jovens que foram levados para a África. Bem, Portugal nessa altura então, depois da África, descobre o caminho marítimo para a Índia, através de Vasco da Gama, a chegar a Calicut, a Cochin, a Goa, com Francisco de Albuquerque chega a Goa, instala-se em Goa, ainda conquista Jacarta, mas depois perde Jacarta para os holandeses. Bem, este é um momento grandioso de Portugal. Portugal dividiu com a Espanha, Portugal dividiu o mundo em 2 partes. É o chamado Tratado de Tordesilhas, de 1494. Ou seja, parte do mundo ocidental era para a Espanha, parte do mundo oriental, portanto, África, Ásia, era para Portugal. E nunca Portugal tinha sido tão valoroso, nunca Portugal tinha sido tão heroico, nunca os portugueses tinham sido tão heroicos, tão épicos, digamos assim. O triunfo parecia que estava na mão de Portugal. Portugal, que era um pequenino país, era e é um pequenino país, conquista metade do mundo. O Luís de Camões escreve isso nos Lusíadas, através de problemas de ficção, de uma luta entre Vênus e Baco, mas, quer dizer, não tem interesse agora estar aqui a falar isso. O personagem principal é Vasco da Gama, narra a viagem das 3 caravelas que vão em direção a Goa, as grandes tensões que têm com os povos do litoral, as grandes tempestades, um mundo novo, todo um mundo geograficamente novo, todo um mundo não só geográfica como geologicamente novo, um oceano conquistado que era o Oceano Atlântico. Com isto, os portugueses queriam evidentemente atingir Goa, que era o reino das especiarias. As especiarias vinham, curiosamente, através onde está o Maomé, está o Cairo. As especiarias vinham para a Europa, da Índia, através do Oceano Índico, iam para o Cairo, iam depois para vários portos, mas sobretudo o destino deles era a Itália, era Génova ou Veneza. Eram os 2 grandes portos que recebiam as especiarias da Índia. Tudo o que vinha da Índia era quem fazia esse comércio, quem fazia essa intermediação, eram os povos árabes. Portanto, quando os portugueses chegam lá, há uma luta não contra os hindus, mas contra os árabes, para um deles ficar com o negócio das especiarias. No final ficam os 2, fica
os maometanos ficam com menos negócio e os portugueses caçam algum desse negócio. Portugal era uma potência militar na época, tanto através de um barco, que é a caravela, e depois a nau, depois o galeão. Portanto, há a caravela, a nau, o galeão. No tempo do Luís de Camões ainda não havia galeões. Galeão era um super barco, tinha 100 e tal canhões, e que eram canhões de bronze, não eram canhões de ferro. O canhão de ferro estalava ou explodia na cara dos calhoneiros, explodia mais ou menos a 11ª, 12ª ataque, bombarda contra uma cidade, o canhão de ferro estalava, por vezes até explodia, matando aquele que estava a usar. O canhão de bronze não. Foi Portugal que teve essa ideia, foi buscar os feitores de sinos, os sinos de bronze da Bélgica, as melhores fábricas de sinos de bronze da Bélgica, trouxeram-nos para cá e alguns até foram para a Índia fazer canhões justamente com o bronze. Não havia pequena cidade, as cidades eram pequenas, não é? Não havia pequena cidade na Índia, litoral, que não tivesse provado a bombardas, as balas dos canhões de bronze e tivesse vencido. Portugal acabou por instalar lá, chamado o Estado da Índia, em Goa, da mão e Dio, conquistou Ceilão também, hoje chama-se Sri Lanka, depois perdeu Sri Lanka, conquistou Jakarta, como eu já vos disse, mas depois perdeu Jakarta, e isso tudo é contado justamente nos Lusíadas. Portanto, os Lusíadas os Lusíadas é o espelho da glória dos portugueses. De tal maneira, no canto 10º, Luís de Camões põe os portugueses a conviverem com os deuses e com as deusas, sobretudo com as ninfas, com as deusas. E por isso fica evidentemente, quer dizer, o triunfo tão grande dos portugueses é tão grande que os deuses vêm à Terra conviver com eles no canto 10º, na chamada na Ilha do Amor, justamente. Ora, uma personagem dos Lusíadas muito importante. Se pudesse, que mensagem gostaria de enviar a Camões neste dia tão especial? E também qual a sua mensagem sobre as gerações modernas e sobre a importância da homenagem aos ícones culturais? Que eram canhões de bronze, não eram canhões de ferro. O canhão de ferro estalava ou explodia na cara dos calhoneiros, explodia mais ou menos a 11ª, 12ª ataque, bombarda contra uma cidade, o canhão de ferro estalava, por vezes até explodia, matando aquele que estava a usar. O canhão de bronze não. Foi Portugal que teve essa ideia, foi buscar os feitores de sinos, os sinos de bronze da Bélgica, as melhores fábricas de sinos de bronze da Bélgica, trouxeram-nos para cá e alguns até foram para a Índia fazer canhões justamente com o bronze. Não havia pequena cidade, as cidades eram pequenas, não é? Não havia pequena cidade na Índia, litoral, que não tivesse provado a bombardas, as balas dos canhões de bronze e tivesse vencido. Portugal acabou por instalar lá, chamado o Estado da Índia, em Goa, da mão e Dio, conquistou Ceilão também, hoje chama-se Sri Lanka, depois perdeu Sri Lanka, conquistou Jakarta, como eu já vos disse, mas depois perdeu Jakarta, e isso tudo é contado justamente nos Lusíadas. Portanto, os Lusíadas os Lusíadas é o espelho da glória dos portugueses. De tal maneira, no canto 10º, Luís de Camões põe os portugueses a conviverem com os deuses e com as deusas, sobretudo com as ninfas, com as deusas.
E por isso fica evidentemente, quer dizer, o triunfo tão grande dos portugueses é tão grande que os deuses vêm à Terra conviver com eles no canto décimo, na chamada na Ilha do Amor, justamente. Ora, uma personagem dos Lusíadas muito importante, que é portanto, o Luís de Camões personifica o final da África, quando o Atlântico se passa para o Índico, é personificado por um gigante material em terra que tenta comer os portugueses, tenta comer os barcos dos portugueses e tal, que é o Adamastor. O Adamastor é, do ponto de vista literário, digamos assim, é o conjunto de todos os obstáculos que os portugueses tiveram que vencer para atingir a Índia. Mas atingiram a Índia. E aqui o Luís de Camões editou o livro em 1472 e morreu em 1480. Morreu quando já se sabia que Dom Sebastião tinha morrido em Alcácer Quibir. Portanto, a partir daquela data que eu referi há pouco, 1415, dos portugueses terem chegado a Ceuta até 1478, que é a Batalha de Alcácer Quibir, os portugueses vão sempre subindo no prestígio internacional, seja na Europa, seja na América. A América, falamos agora nesse caso da América do Sul, seja em África, seja na Ásia. Portanto, de tal modo que Dom Manuel, que era o rei central, pôs no símbolo do seu reinado um universo com um escudo com o universo tal como Ptolomeu o pensava, e com o oceano à volta sempre a cercar, e com as viras, portanto as viras que eram justamente os grandes braços de glória. Portanto, Portugal era considerado o senhor do universo. A partir de 1580, Portugal perde a independência, portanto é reduzido a uma insignificância europeia muito grande, mesmo bastante grande, já que a Espanha toma posse também dos territórios portugueses do ultramar, tanto do Brasil, quanto da África, quanto de Ásia. Depois quando recupera a independência, esses territórios são recuperados, sobretudo São Paulo de Luanda, São Tomé e Pernambuco e Maranhão, e São Luís e Maranhão, são recuperados. Portanto, Portugal atinge a maior glória no tempo do Camões. E o Camões canta essa glória. Os Lusíadas são o poema dessa glória. E, portanto, não admira que hoje, nós, no dia 10 de junho, dia da morte do Camões, nós lembremos do Camões e chamemos ao dia da comunidade mundial de portugueses, chamamos dia de Camões. Portanto, é evidente que hoje Portugal tem uma significação mínima, tem uma importância mínima na geoestratégia mundial, mas naquela altura teve a importância máxima. E é isso que nós comemoramos, esse tempo em que esse tempo do passado, que temos a certeza que já não volta. Portugal agora partilha a soberania com a comunidade europeia, com a Europa, a maior parte dos países da comunidade europeia, da Europa, e tem uma moeda que é comum a muitos países da Europa, que é o euro. Tem as Forças Armadas empregadas ou integradas na Convenção da OTAN ou da NATO, portanto, e vive assim bem. É um país normal, pequeno, mas onde se vive bem e onde se pode ser feliz. Agora que chegamos ao fim desta entrevista, ia pedir-lhe que concluísse com uma frase ou uma ideia sucinta acerca das obras de Camões. E no fim de mais uma edição, e desta vez tão especial, resta-nos agradecer de coração.
Miguel Real, o grande escritor, ensaísta e professor de filosofia e português. Voltaremos com novo horário e nova edição e com mais figuras entrevistadas e opiniões sobre Camões. Volte connosco.